Nesse vídeo eu quero te mostrar um micro SaaS que eu fiz que resolve um problema real e que já está começando a faturar um dinheirinho. Minha irmã recentemente precisou criar uma loja virtual e subir fotos, obviamente, dos produtos dela. No caso, uma loja de moda, que é essa loja aqui. Então ela criou essa loja virtual, né, para vender peças de roupas e tudo mais, e ela precisava adicionar as imagens, as fotos dos produtos no formato, tamanho que a plataforma de e-commerce exigia. Porém, ela não tem tanta habilidade com essas questões de redimensionamento de imagem, tratar, colocar no formato correto, deixar as imagens mais leves e por aí vai. Com isso, ela também, claro, não tinha nenhuma experiência com Photoshop, com Figma, nada disso. Então, ela começou a me pedir para fazer esses redimensionamentos para ela. Porém, começou a tomar muito meu tempo, assim como tomava o tempo dela. Então, eu resolvi fazer um aplicativo mais simples primeiro para ela, para resolver a situação dela de imediato ali, e funcionou muito bem. Então, esse app que eu fiz para ela, esse TOT, começou a melhorar muito o dia a dia dela para subir as fotos, enfim, converter as imagens. Falando diretamente, o aplicativo ele nada mais faz é selecionar uma pasta de origem contendo todas as imagens que ela precisa redicionar e colocar no formato correto e salvar numa outra pasta de destino já com as imagens corrigidas. Então eu fiz isso para ela e nesse meio tempo eu pensei por que não fazer esse aplicativo e disponibilizar ele por um preço justo. Pensei assim, ok, desenvolvi o app, ele se chama Pictini, criei uma landing page, coloquei online, consegui fazer o cadastro dela nas plataformas de venda, né, tanto na Hotmart e como utilizando o gateway de pagamento, o Stripe também. Então eu consigo gerenciar esse aplicativo, essas vendas, né? Então aqui vou mostrar, eu criei a landing page, que é a landing page pictini.app.br. Eu vou disponibilizar o link aqui na descrição, se vocês tiverem interesse em conhecer, de ver também como que funciona o aplicativo. Eu disponibilizei ele em português e em inglês para poder atingir mais pessoas e mais regiões também. O app ele está sendo vendido a R$ 29,99 e aqui no vídeo até tem uma versão um pouco anterior de como que ele funciona, né? A gente seleciona a pasta de destino, a de origem, quais são os formatos, o tamanho, a largura e a altura e ele salva as imagens. Ele está disponível para macOS, Windows e para Linux. O app, vou mostrar o funcionamento dele agora. Então já tenho ele instalado aqui, o Pictini. Ele mudou um pouco da versão que está sendo exibida aqui na landing page, porém aqui ele ficou mais compacto e eu adicionei algumas funcionalidades a mais. Então a gente pode selecionar a pasta de origem, né? Então tenho aqui uma pastinha de origem contendo aqui algumas imagens, né? Alguns wallpapers, por exemplo. A pasta de destino, que é a pasta onde eu quero salvar as minhas imagens. Eu posso selecionar o formato que eu quero, qual o modo de redimensionamento dessas imagens. Então tem um modo proporcional, que é onde eu seleciono uma largura e altura e ele vai redimensionar a imagem dentro desse tamanho que eu coloquei. Então ele vai encaixar as imagens proporcionalmente dentro da largura e altura que eu defini. Tem a forma cortando, que é aquele modo cover, que ele vai reduzindo e centralizando a imagem, porém ele vai perdendo um pouco as laterais. E também tem a opção de nenhum redimensionamento, eu só quero alterar, converter a imagem. Então eu posso converter para WebP, para JPEG e para PNG. Tem também o campo aqui, qualidade. Então, por exemplo, eu vou converter as imagens aqui cortando, quero que todas vou pôr um tamanho menor, um pouco 500, 600, por exemplo, e um WebP, a minha pasta de destino. Se eu clicar em converter imagem, ele vai converter as imagens super rápido, porque é local. A gente não faz o upload dessas imagens, nada disso. Ela funciona localmente aqui, então não precisa de internet para converter as imagens. Quando eu venho na minha pasta, então vou abrir aqui a pasta de origem para vocês verem como que ela está, né? Só arredar para o lado aqui. A pasta de origem, essas são as imagens originais, né? E aqui a pasta de destino são as pastas que eu redimensionei, o tamanho que eu redimensionei. Então eu coloquei a largura 500 por 600, né? Ele ficou mais ou menos na vertical assim, no modo cortando. Então ele vai cortando as imagens e respeitando, centralizando as imagens. Então fica tudo muito legal e as imagens ficam leves. Então aqui, ó, ela cortada ficou em 112 KB, a outra 108. Se eu reduzir a qualidade, ela fica mais leve ainda,
porém perde um pouquinho, mas até ali os 75% ela funciona muito bem. Então é um app, eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre o app, quais são os meus desafios para divulgar esse aplicativo, para vender esse aplicativo, se realmente ele está vendendo, se realmente funciona. Então esse é o primeiro vídeo de uma série aí que eu vou falar sobre o MicroSaaS. Eu pretendo também lançar outros MicroSaaS nesse formato, né, de desenvolver soluções pequenas que resolvem um problema específico e vender essa solução, porque eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Então eu quero mostrar aqui, fazer alguns vídeos compartilhando de quais são os meus desafios, qual foi a estrutura que eu utilizei para desenvolver esse app, quais foram os gateways de pagamento, como que eu faço para vender. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse conteúdo, também tem interesse em programação, MicroSaaS, empreendedorismo, já deixa os like aí, já comenta, que se inscreva, é claro, deixa o like, faça o seu comentário, beleza? Valeu e até a próxima!